E a pessoa, quando ela faz como Elias, ela busca a Deus até o ponto de Deus inspirá-la, ensiná-la. Aí ninguém segura ela. Ninguém segura, nem os sistemas de crença. Porque, como eu já estava falando antes, às vezes desde criança as pessoas são inspiradas, são conduzidas, ensinadas dentro de um sistema. Então, quando a pessoa fica adulta, ela precisa realmente batalhar e buscar por outros sistemas, buscar no aprendizado saber se aquele sistema de crença está certo ou está errado. Se estava certo para os seus pais, os seus avós, se está certo para você hoje também. De repente, colocaram no seu sistema de crença que você nasceu para ser isso mesmo, para trabalhar, para fazer acontecer a profissão que alguém escolheu para você, para estudar bastante até se formar e poder ter uma profissão que te coloque em destaque, que te faça ganhar aquilo que você deseja ter financeiramente. Enfim, você acaba ficando meio que aprisionado num sistema. Não estamos dizendo para você que você não deve estudar. Estamos dizendo para você que é muito mais fácil você se voltar para Ele, aquele da onde você veio, aquele que é a tua fonte. Nós viemos dele e para Ele vamos voltar. Quando? Agora já. Quando você se dispuser, quando eu me dispus, eu voltei para Ele. Não somente quando morrer. Não voltamos para Deus quando morremos, não. Ah, o homem é carne, Deus é espírito. Quando morrer a carne, o espírito volta para Deus. Não, Deus é espírito, está dentro de nós e Ele quer nos conduzir. Ele quer fazer com que nós venhamos a ter o sistema de crença dele. E o sistema de crença dele é que nós não somos limitados por sistemas humanos. Não somos limitados por religiões humanas, não somos limitados por potencial humano. Você tem um potencial que te ensinaram que você pode ter, mas Deus te diz que o teu potencial vai muito além desse. O potencial de Elias foi muito além para, num período de seca e escassez, ele confiar em Deus para sustentá-lo. E Deus sustentou maravilhosamente a Elias, apóstolo de Deus. A senhora falou, pastora Wanda, sobre potencial. Quem é que conhece o potencial de um utensílio? Quem conhece? Quem fabricou. Se você reparar, tudo que você compra, o liquidificador, tem um manual lá, não é? O manual do liquidificador. Ali fala o potencial do liquidificador, né? Você compra um carro, aí vem o manual do carro. Tá ali o manual do carro e fala o potencial do carro. E é uma realidade. O ser humano, ele é condicionado a pensar que o potencial dele é limitado, que ele não consegue, ele não pode ir além do seu limite. Só que você tem que perguntar para a fábrica. Quem é a tua fábrica? Você tem que ir até a tua fábrica, o fabricante. Ele conhece o seu potencial. E quem é o fabricante? O criador. E onde que está o manual? Olha o manual aqui, ó. Isso aqui não é um livro religioso. Isso aqui é a palavra que nos mostra o nosso potencial, que mostra o potencial do teu Criador. Tem gente que confunde a Bíblia com um livro de religião. Eu não sei quem foi o infeliz que falou isso. O livro é um manual do ser humano. Porque esse livro aqui, chamado Bíblia, Biblion, isto é, vários livros num só, significa um manual. E esse manual diz assim, eu quero ler um pouco desse manual para você. Diz assim, primeiro o livro dos reis, história. Está assim, no capítulo 17, Deus falando com um homem. O profeta Elias, levanta-te, vai a Sidom e habita ali. Eis que ordenei uma mulher, viúva, que te sustente. E ele se levantou. Olha só, ele estava dependente para sair daquela situação de uma direção de Deus. Assim acontece conosco também, pastora Wanda. A gente, para sair de qualquer situação, tem que depender dele, da palavra dele, da orientação dele, para a gente sair de uma situação de escassez, já como Elias estava naquele ribeiro seco. Deus falou, quer sair da sequidão? Então vá para uma viúva, porque lá eu já tenho preparado tudo para você. Por que que Elias foi sustentado? Por que que Elias foi abençoado? Porque dependeu de Deus. Quando essa pessoa começar a depender da direção inspirada por Deus, a maldição, a seca, o deserto vai acabar e a bênção vai vir, pastor. Com certeza vai vir. Assim, olha,
O ser humano é habituado a depender daquilo que está diante dos olhos, porque nós somos natureza, nós somos humanos naturais, físicos. Então a gente acaba até no crescermos, no aprendermos das coisas da vida, a gente aprende a depender daquilo que está diante dos olhos. Então, se eu preciso de um bem financeiro, eu vou olhar para pessoas que eu sei que têm financeiro, ou para possibilidades, oportunidades, situações onde eu vou conseguir financeiro para adquirir o que eu quero ou para suprir a minha necessidade. Essa é a tendência do ser humano. Então nós precisamos aprender a ir para Deus, que não é físico, visível aos olhos humanos, e colocarmos a nossa dependência nele. Mesmo não vendo ele, sabermos que ele já tem prontinha a provisão que nós necessitamos. Todas as tuas necessidades estão disponíveis na mão de Deus. Todas as tuas necessidades, todas as minhas necessidades, assim como todas as necessidades do profeta Elias estavam prontas nas mãos de Deus. A questão é ouvir a direção certa dele, saber para onde ir. O profeta tinha profetizado que dariam mais de 3 anos de completa seca. Naquela região lá do Oriente Médio, a seca realmente prejudica muito, porque já é uma região seca. 3 anos sem chover é muito prejudicial. Todas as pessoas estavam passando necessidades, fome e sede. E ele estava lá perto do rio Querite, à beira do rio, sendo provido ali, sustentado por Deus, mas aí o rio secou. O profeta ia passar sede? Não. A voz de Deus veio para ele e direcionou: vai lá para Serepta, para a casa de uma viúva. Muitas vezes, quando a voz de Deus vem para nós, por que as pessoas têm dificuldades? Presta atenção nisso. Olha, por que as pessoas têm dificuldade de aprender a confiar, a depender do Senhor? Porque Deus, ele não anda na lógica humana. Aquilo que para nós parece tão certo, para Deus está errado, muitas vezes. Aquilo que para nós parece tão óbvio e lógico, Deus segue outro caminho. Em vez de Deus mandar o profeta lá para o palácio, para a casa do rei, o profeta conhecia o rei e o rei conhecia o profeta. Ele podia ter mandado o profeta para um dos palácios dos príncipes de Israel. Haviam homens, pessoas muito ricas lá naquela época. Mas Deus faz exatamente o oposto, apóstolo Edilson. Ele envia o profeta para quem? Para uma viúva. As pessoas mais pobres e rejeitadas que haviam em Israel eram as viúvas. E é para uma dessas que Deus envia o profeta, e lá estava a provisão que o profeta necessitava, na mão da viúva. O que uma inspiração de Deus pode fazer, hein? Que ele foi inspirado. Chegou na viúva, mas chegou lá, Deus estava na casa da viúva. E quando Deus está num lugar, o negócio fica diferente. O negócio é transformado. Onde tem a escassez, Deus começa a prosperar. O que uma inspiração pode fazer? Agora, um detalhe, pastora Wanda, a senhora estava citando sobre nós somos naturais. E o homem natural, ele tem uma tendência a só querer as coisas naturais. Isso aconteceu com o povo de Deus. Certa vez, o povo de Deus, livro de Juízes diz, que deixou o Senhor e passou a seguir ídolos mudos, passou a buscar imagens. A palavra de Deus diz isso, sabia disso? Então, Deus é invisível, então o povo deixou de buscar o Deus invisível, poderoso. E como o homem é natural, o homem começou a se prostrar diante de ídolos, de imagem, e pedirem ali, imagem, santo tal, santa tal, e ajude. Deus sempre ficou, Deus detesta, Deus odeia imagens, escute, Deus odeia. Isso está, ele que falou, não foi eu. Êxodo capítulo 20, várias passagens, Deuteronômio, várias passagens, Deus não gosta de imagem. E o povo começou a idolatrar por causa da natureza, pastora Wanda. Natureza carnal, que só quer o óbvio. E Deus falou, vocês estão esperando que esses ídolos supram as suas necessidades? E Deus abandonou o povo. Abandonou e o povo padeceu, sofreu, porque os ídolos não têm provisão. Os ídolos são feitos pela mão humana, são criação do próprio homem. Como é que pode a criação do homem sustentar, prover o próprio homem? Não. A palavra de Deus diz que Deus é a nossa fonte. A palavra Abba, pai, do hebraico, ser traduzida para o português vai ser fonte. Ele é a fonte da nossa vida, da nossa provisão, do nosso sustento, pai, provedor, sustentador, protetor.
Ele tem a proteção que precisamos, ele tem a provisão que precisamos, ele tem tudo. Por que ir buscar em outro lugar? As pessoas fazem isso por tendência humana, por causa da natureza humana delas. Quando uma pessoa se prostra para um ídolo, faz orações para o ídolo, faz petições, pede a bênção para o ídolo, ela está agindo no nível natural humano apenas. Por isso não há provisão. A provisão tem que vir do sobrenatural, do espiritual, tem que vir de Deus, só Ele tem provisão. No livro de Salmos está escrito que os ídolos, eles têm olhos que não veem, têm mãos que não podem ajudar, têm pés que não andam e têm ouvidos que não ouvem. Quando uma pessoa chega diante da imagem de escultura de uma outra pessoa que dizem, não, mas é santo, foi santo de Deus, ajudou muita gente enquanto esteve em vida. Depois de morto, a palavra de Deus diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem.